E aí pessoal, belezinha? Aqui é o professor Daniel com mais uma dica de matemática hoje. E hoje eu vou falar sobre a função do primeiro grau. Então, se você tem dúvida nessa parte da matemática, hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas. Eu vou explicar primeiro o conceito, depois, logo em seguida, eu venho com o exercício. Então, pessoal, função do primeiro grau é uma função que é dada dessa forma: f de x é igual a x mais b, onde A e B são números reais, né? O A e o B pertencem ao conjunto dos números reais, tá ok? E o X é a nossa incógnita, é uma variável, né? Então, f desse valor x vezes A mais B é um número, né? Esse f de x que a gente também costuma chamar de y, né? A gente costuma ter essa expressão y é igual a x mais b, né? Então, y igual a x mais b é a mesma coisa de f de x igual a x mais b. A função do primeiro grau, ela usa essa parte daqui que é a equação do primeiro grau. Essa parte aqui que eu circulei daqui desse lado da direita. Então, o A é o que a gente chamamos de coeficiente angular, certo? E o B, o coeficiente que a gente chama de coeficiente linear. O gráfico dessa função, a gente desenha ele como sendo uma reta, né? Então, é uma reta que passa, né? A gente tem o eixo, o plano cartesiano x e y, né? X e y. Então, isso aqui é um plano cartesiano, aqui é a origem, certo? Então, a reta dessa função, ela passa por esse plano cartesiano, né? Digamos que ela passa por aqui assim, mais ou menos assim. Tá? Então, esse ângulo que essa reta faz com o eixo x é dada pelo coeficiente angular, que é o A. Se o A for positivo, a reta ela é para cima. Se o A for negativo, então a reta ela é para baixo, né? Então, nesse caso aqui, quando A é negativo, né? Quando esse númerozinho aqui que tiver na expressão ele for negativo, a reta ela vai para baixo, e quando a reta vai para cima, o A é positivo. Então, essa reta aqui, o A é positivo, certo? E essa reta aqui é quando o A é negativo. Então, sempre vai ter essas duas, né? Quando o A for negativo e quando o A for positivo. Quando A for zero, inclusive na função do primeiro grau, uma das condições é que o A tem que ser diferente de zero. Então, o A ele não pode ser zero. Porque se A for zero, então eu vou ter só o B. Porque A vezes x vai ser zero. Se o A for zero, então 0 vezes x dá zero. Aí fica só sendo o B. E aí o B, vamos supor que o B seria aqui. E essa equação ela seria uma reta assim, ó, paralela ao... né? Se o A fosse zero, então a gente só teria o f de x sendo b. Então, para todo x, a gente teria essa altura b, certo? Teria essa altura b. Então, a reta seria uma reta paralela ao eixo x. Quando o A é zero, aí ela é uma constante, certo? Então, para a gente ter uma função do primeiro grau, a gente fala que o A é o coeficiente angular, que dá a angulação. B é aonde... Quem é o B? O B na história aqui é aonde a reta corta o eixo y, né? Então, esse valor B aqui vai ser essa altura aqui, ó. Então, essa alturinha aqui vai ser aonde corta, né? Aonde a reta corta o eixo y, é que é esse Bzinho aqui, que é o coeficiente linear. Então, um exemplo de função f de x igual a 3x. Então, isso aqui seria uma função do primeiro grau. Então, vamos supor que a gente disse para esboçar o gráfico dessa função. Como é que eu faria? Então, se eu quiser esboçar o gráfico dessa função.
Então aqui eu tenho um plano cartesiano. Para me esboçar o gráfico dessa função, então eu vou olhar para esses coeficientes aqui. O 3 é positivo, né? Então tem um coeficiente angular, o A é positivo, certo? Então eu sei que a reta ela vai para cima. E ela tem que cortar o eixo Y no 1, né? Que é o coeficiente linear. Então aqui eu tenho 1, ó, certo? Então eu sei que a reta vai para cima e corta. Eu sei que ela corta o 1. Então ela vai para cima e vai cortar o 1, certo? Agora, aonde é que ela corta o eixo X? Para a gente saber onde ela corta o eixo X, a gente tem que igualar para onde ela corta o eixo X é quando o Y é 0. Então, como eu falei aqui antes, ó, como eu tinha falado aqui antes, que o f de x é igual a y. Então, quando o y é 0, eu estou nessa altura aqui, ó. Eu estou na própria reta x, certo? Né? Então, tem que igualar, ó. Esse f de x do lado de cá é 0, igual a 3x mais 1, certo? Tudo isso igual a 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 1 para lá negativo, certo? Vai ficar menos 1. Passo ele para lá, ele é positivo, é negativo para o lado de lá, certo? Eu vou isolar o x, para me saber quem é o x. Então, se o 3 está multiplicando com o x, eu vou passar para o outro lado dividindo, certo? Então, vai ficar 1 sobre 3, negativo. Então, esse é meu x, né? E teria que ser um número negativo, porque a reta ela vai passar, ela vai cortar desse lado daqui, ó, né? Então, tá batendo aqui, ó. Né? Tem que ser negativo, então ele vai ser 1/3, né? Vai ser bem porque sim. 1/3. Então ela vai cortar, é uma reta que vai para cima, porque é positivo o coeficiente angular, e ela vai pegar aqui no 1, que é o coeficiente linear. Então ela vai assim, ó. Ela vai cortar o x em menos 1/3 e no eixo x, e no eixo y ela vai cortar no 1, certo? Então é assim que a gente encara a função do primeiro grau para esboçar o seu gráfico, tá ok? Agora, se tivesse uma questão assim, contra a raiz da função. A raiz da função é justamente isso aqui, ó, que a gente encontrou, né? A raiz da função é justamente esses pedaços daqui, ó. Encontre a raiz da função. A raiz da função do primeiro grau é justamente esse x aqui. A raiz é onde, né, é onde a reta corta o eixo x, né? Onde a reta corta o eixo x é esse ponto que ela corta, é o que a gente chamamos de raiz da função, certo? Quando o y é igual a 0. Então, o y é igual a 0 quando o x for menos 1/3. Então, essa aí que seria a raiz da função. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha aí. Se vocês tiverem alguma sugestão, comentem aqui embaixo. Dê um joinha no vídeo se vocês gostaram, que ajuda muito o canal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.